paz seja convosco, amém? Quem está feliz em Jesus? É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero agradecer ao pastor Toninho e à pastora Lourdes pelo privilégio, pela oportunidade. Eu digo que são pessoas fontes de Deus nas nossas vidas, né? Hoje a gente se relaciona muito e a gente se relaciona todo o tempo, quase sempre, com pessoas tóxicas. Pessoas com quem a gente se encontra, quando o encontro acaba, a gente é roubado de nós mesmos. A gente fica ferido, fica machucado. Pastor Toninho e pastora Lourdes são pessoas fontes. Fala para a pessoa do seu lado, você é uma pessoa fonte. Pessoas fontes são pessoas que a gente se encontra, o encontro acaba, a gente sai enriquecido. A gente sai abençoado, a gente sai um ser humano melhor. E o pastor Toninho e a pastora Lourdes é tão fonte que é fonte sobre a sede, é fonte sobre Piracicaba, é fonte sobre o estado de São Paulo. São bênção de Deus nas nossas vidas. Então é um privilégio, agradeço a Deus por poder estar nesse altar, amém? Abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho de João, João capítulo 20, versículo 19, João capítulo 20, versículo 19, sempre bom rever amigos, e tem gente que está aqui desde quando eu ministrava pela manhã, meu irmão, você ficou porque você ama Jesus mesmo, principalmente quando eu cantava aqui, só Jesus na casa, graças a Deus. João 20, 19, apenas esse texto, João capítulo 20, versículo 19, já está aqui no painel, que bom. O texto bíblico diz assim: ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Quero ler mais uma vez esse texto. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Feche os seus olhos, vamos a Deus em oração. Pai, nós estamos diante da sua presença e o Senhor habita em meio aos louvores, portanto o Senhor tem falado conosco desde o início desse culto, por meio das orações, dos milagres, dos testemunhos, do avanço que o Senhor tem dado à nossa igreja. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, e nós queremos ouvir a tua voz agora, que não é só mais uma escolha ou opção, ela é uma questão de sobrevivência para cada um de nós. Nós dependemos, sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, fale conosco, amém. Graças a Deus. Pode se assentar, mas dá um glória a Deus bem forte aí. Isso. Graças a Deus. Olha só, estando os discípulos com medo dos judeus, estavam com portas cerradas, trancadas, dentro de casa, e o texto bíblico diz, sendo o primeiro dia da semana, fácil, pergunta fácil, para resposta fácil, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, hoje, é o primeiro dia da semana, e é exatamente sobre esse domingo que João está fazendo referência aqui. Está falando do primeiro dia da semana. Bom, qual foi esse primeiro dia da semana? Esse dia aqui, que nós acabamos de ler nesse texto, é o domingo da ressurreição. É o domingo que Jesus ressuscitou dos mortos e venceu a morte. Então, quando João está falando assim, chegado o primeiro dia da semana, ele não está falando de um primeiro dia da semana qualquer. Ele está falando de um primeiro dia, ou o único dia, um dia especial na história dos homens. Qual foi o dia mais especial na história da humanidade? Foi justamente o domingo que Jesus venceu a morte e ressuscitou. É exatamente esse domingo aqui. E o que é o domingo da ressurreição para mim e para você? O que é o domingo da ressurreição para nós cristãos? Bom, o domingo da ressurreição é simplesmente o fundamento, o alicerce sobre o qual a nossa vida cristã está fundamentada, está alicerçada. É sobre o domingo da ressurreição que a história da igreja está fundamentada, é sobre o domingo da ressurreição que a igreja do Evangelho Quadrangular está fundamentada. Toda a nossa vida cristã tem a ver exatamente com esse dia aqui, o dia da ressurreição. Toda a nossa fé cristã está alicerçada nisso. Pasmem,
não sobre os seus muitos milagres, não sobre o nascimento virginal do Cristo, não sobre a sua certa volta e breve volta. Não, a nossa fé cristã está alicerçada na ressurreição do Cristo. É por isso que Paulo vai dizer assim, se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, todos nós homens seríamos dignos de pena e de lástima, se Cristo não tivesse ressuscitado. Ah, pastor, mas ele nasceu de uma virgem, e daí? Morreu? Foi vencido pela morte? Mudaria o quê? Ah, pastor, mas ele trouxe visão aos cegos, audição aos surdos, ressuscitou os mortos, ok, morreu, foi vencido pela morte? Foi, mudaria o quê? Aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com todos os outros formadores de religiões na história da humanidade, que foram homens importantes e marcantes na história da humanidade, mas que tiveram o mesmo fim de todos os homens, outros marcantes ou não na história da humanidade. Todos foram vencidos pela morte. Todos. Ora, se eu sou vencido pela morte, eu perco todo o direito de dizer, eu vim para que você tenha vida eterna. Por quê? Porque a morte para mim foi um fim. Então a diferença da fé cristã para todas as outras fés ou religiões na história da humanidade tem a ver justamente com esse marco divisor entre o palpável e o transcendental, entre o terreno e o eterno. Tem a ver com a ressurreição do Cristo Jesus. Se você for ao túmulo de qualquer outro formador de religião na história da humanidade, você vai ver que é um lugar de visitação, é um lugar de peregrinação. Você vai encontrar ali restos mortais da pessoa, quem sabe alguns, depende da religião, estão até embalsamados ali. É possível você ter um lastro ali, uma pequena visão de como eles eram há 2, 3 mil anos atrás, ok. Mas se você for ao túmulo de Jesus de Nazaré hoje, pela manhã, que também é um lugar de visitação e de peregrinação, como é que está o túmulo de Jesus de Nazaré hoje pela manhã? Como? Palavras do anjo, as mulheres que foram visitar o domingo pela manhã o túmulo de Jesus, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Veja, só quem ressuscitou pode dizer para você, eu vim para que você tenha vida abundante. Só quem ressuscitou pode fazer milagres e prodígios na sua vida, na sua história, na sua casa. Então a diferença da fé cristã para todas as outras fés, crenças, religiões tem a ver justamente com a ressurreição do Cristo. Jesus foi o único que venceu a morte. Aleluias, aleluias por isso. Jesus foi o único que venceu a morte. Agora, olha quantas coisas maravilhosas acontecem nesse primeiro dia da ressurreição. É o primeiro dia. Jesus vence a morte, o único que venceu. Glórias a Deus. É nesse dia também que Jesus divide a história dos homens cronologicamente, em antes de Cristo e depois de Cristo. Você pode procurar em qualquer literatura na história humana, você nunca vai encontrar antes e depois de Buda, antes e depois de Maomé, Confúcio, os mais contemporâneos, Nietzsche, nenhum deles. Só há antes e depois de Jesus de Nazaré, porque é Ele quem traz sentido, significância à história dos homens. Olha só, Ele ressuscita, vence a morte, Ele traz sentido à história dos homens, e é nesse dia aqui também que Jesus esfrega na cara do diabo qual é o futuro dele. O mesmo diabo que vive tentando jogar na nossa cara o nosso passado, dizendo para você quem você pensa que é para orar, para adorar, para se quebrantar, para estar num culto, para estar na comunhão. O diabo, ele é expert em tentar comprometer a nossa autoridade espiritual, desabando na nossa cabeça nossas feridas e erros do passado. Eu sei o que vocês fizeram ontem, eu sei quem você foi ontem, eu sei quem vocês ou o que vocês fizeram nos verões passados. O diabo, ele é especialista em tentar roubar a nossa paz, a nossa intimidade, a nossa conexão com Deus, sempre jogando na nossa memória o nosso passado. Mas é nesse dia que Jesus revela ao diabo, ou esfrega na cara dele,
qual é o futuro do diabo. E qual é o futuro do diabo? Foi aquele que foi premeditado lá em Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Quando foi que isso aconteceu? Na cruz. Jesus parecia vencido, festa no inferno, acabamos com o Filho de Deus. Por quê? Porque a morte o alcançou. Querido, eu acredito que aquele dia teve baladona no inferno. Uhul! Acabamos com o Filho de Deus, matamos, acabamos com a história da redenção da humanidade. Já era, estão todos condenados, só que era sexta-feira. Estava chegando o sábado. E o sábado do silêncio chegou. Acabou o sábado do silêncio, veio o quê? Veio o domingo pela manhã. E o que acontece no domingo pela manhã? Jesus irrompe da morte com poder e grande glória, sobe às alturas, distribui os dons aos homens, pisa na cabeça do diabo e disse: achou que tinha me vencido, mas só feriu meu calcanhar. Deixa eu te lembrar da profecia toda: eu esmagaria a tua cabeça. Jesus venceu nesse dia, a vitória do Todo-Poderoso, e se a dele, a vitória é nossa também pelo sangue do Cordeiro. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É nesse dia, olha quanta coisa maravilhosa acontece nesse dia. Jesus venceu, nós vencemos em Cristo. Agora Eclesiastes 3:4 vai dizer assim, ó, veja, há tempo de sorrir e há tempo do quê? Só com base nessas informações que vocês ouviram até agora, esse dia aqui era dia de sorrir ou dia de chorar? Jesus venceu. A história dos homens foi dividida, o diabo perdeu o poder em nós por conta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Era dia de sorrir ou dia de chorar? Sorrir. E era dia de sorrir pouco ou sorrir muito? Era dia de sorrir muito. Era dia de pegar a banda, o bloco, botar na calçada, falar: Jesus ressuscitou, a morte, onde está a sua vitória? Agora nós sabemos que tudo que ele disse a respeito dele é verdade, portanto ao nosso respeito também é. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Gente, vem aqui, olha, queridos, era dia de sorrir muito. Pasmem, onde é que os discípulos estão? Estão em casa, de portas cerradas, trancafiados, com medo dos judeus. Olha que discrepância, que antagonismo entre aquilo que está acontecendo lá fora, a ressurreição, e a postura dos discípulos dentro de casa. Eu não estou falando de homens que não conheciam a história, que não caminharam com Jesus Cristo. Estou falando de homens que foram testemunhas audíveis, oculares, daquilo que Jesus fez, caminharam do lado de Jesus. Jesus olhou para uma multidão de gente e falou: quero vocês 12 mais pertinho de mim. Você, trouxe para perto. Eram homens, eram discípulos, sim, mas a despeito de serem quem eram, escutem, e de estarem onde estavam, numa suposta reunião de oração, aquela reunião era a tradução de uma postura equivocada da parte deles. Porque ao invés deles estarem lá fora, dando a cara a tapa, sem medo de nada, porque Jesus venceu a morte, eles também vencerão, venceriam e venceram, ao invés deles estarem lá fora dizendo: Jesus ressuscitou, vencemos, não temos mais medo de nada, eles estão lá dentro, trancados, com medo dos discípulos, dos judeus, ou melhor dizendo, de portas cerradas. Eram discípulos, sim ou não? Eram, mas eles foram tomados, e é aqui que eu quero trabalhar com vocês essa ideia da parte de Deus. Eles foram tomados por alguns poderes, que quando toma a vida de um cristão, escuta o que eu vou dizer, o diabo pode tirar férias, porque esses poderes bastam para paralisar a vida de um cristão. Se a sua vida for tomada por esses poderes, o diabo pode cruzar os braços e economizar energia, porque esses poderes bastam para paralisar a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Aliás, nós cristãos, isso é bom a gente refletir um pouco sobre isso, nós cristãos, a gente vive sempre dizendo isso: é diabo daqui, é diabo de lá, é diabo daqui, é diabo acolá, tudo, tem hora que eu até tenho dó do diabo, porque há um texto na Bíblia,
fala do Cristo, que a gente tem uma dificuldade enorme de colocar em prática na nossa vida. Por exemplo, há um texto que diz assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém por esse texto? É maravilhoso. O original diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele chega na frente. Olha que coisa linda. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus já chegou na frente, irmão. Fica tranquilo. Agora, ansiedade. É fácil a gente botar esse texto em prática na nossa vida? Quando você está na dor, na adversidade, é fácil falar assim, não, vou descansar, vou lançar sobre ele. O que é a ansiedade na etimologia da palavra? A ansiedade é a ação inconsciente de dizer a Deus que ele está atrasado. Ação inconsciente de dizer a Deus que ele está atrasado. A gente bota um relógio no punho de Deus e fala, é para hoje, é para ontem. Fala, não, é para daqui uma semana. É para daqui um mês. É para daqui um ano ainda. Você precisa crescer, você precisa ter maturidade, você precisa ter raiz, para que a bênção venha e abençoe e não deforme. Porque tem bênçãos na vida da gente que deforma, é só a pessoa ser abençoada que ela sai do altar. Ela sai da presença de Deus. Algumas bênçãos são tóxicas. Então primeiro a gente precisa ter maturidade, crescer, evoluir, depois a gente recebe a bênção de Deus, a graça de Deus. Mas é fácil controlar a ansiedade? Tem gente ansiosa aqui essa manhã? Ou só esse que vos fala? Nem? Olha na tua unha, irmão. Já revela muito. Agora é a hora que o marido dá uma cutucada na esposa, ou a esposa no marido. Ansiedade, gente, tem uma dificuldade enorme de controlar esse negócio chamado ansiedade, mas está na Bíblia. Agora, há um outro texto que não está na Bíblia, que a gente faz isso na maior facilidade. Sabe qual é? É aquele assim, lançando sobre ele toda a nossa mediocridade. Fala sobre quem isso? Jesus? Fala sobre o diabo. Tudo que dá errado na nossa vida, tudo que nos capta enquanto dor e adversidade, a culpa é de quem? A culpa é do diabo. Aí o que nós cristãos, interpretando errado as semeaduras que fazemos na vida, a gente vem fazer na igreja? Vem fazer campanha de oração, campanha de jejum, para repreender o diabo que está brotando essa tristeza no meu coração, para repreender o diabo que não deixa eu ser feliz no meu casamento, para repreender o diabo que está lançando sobre a minha carne e o meu corpo essa enfermidade, para repreender o diabo que não deixa meu cabelo ficar liso, sei lá, repreender o diabo que não me deixa emagrecer ou engordar um pouquinho. A gente vem, ora, o que acontece no final? Nada. Aí você que já está ferido, e que essa ferida te impeliu a orar a Deus, porque na tua cabeça é o diabo responsável pela tua dor e o teu sofrimento, você ora, não acontece nada, sabe o que é gerado no seu coração? Uma ferida maior ainda. Qual ferida, pastor? A frustração com Deus. Porque na tua cabeça você orou e Deus não se moveu para repreender o diabo que é a razão da tua dor e do seu sofrimento. Pastor, orei, por que será que não aconteceu? Porque talvez não seja o diabo. Talvez você não tenha passado num concurso público porque você não estudou o suficiente. Talvez seu casamento não esteja tão legal porque, esposa, você não se submete. Marido, você não ama como Cristo amou a igreja. Talvez a coisa não esteja bacana dentro de casa, porque não há diálogo. Sem diálogo não há comunicação saudável, não há relacionamento saudável. Dentro de casa são duas ilhas incomunicáveis. Uma ilha aqui, imaginando o que acontece cá. Outra ilha cá, imaginando o que acontece aqui. Só que, já dizia Freud, né? A imaginação é algo muito aquém da realidade. Porque não há diálogo, não há comunicação, não há paz, não há harmonia, não há câmbio, não há troca. Nossas necessidades afetivas, emocionais, sexuais vão aflorando dentro de nós. Aí já você que é uma ilha e está aí no mar da vida, da empresa, da faculdade, dos estudos, do negócio, está lá no marzão da vida, vem um detrito boiando. Já viu isso em filme? Vem um detrito boiando e encosta na ilha. E diz assim para a ilha, você é tão especial, você salvou minha vida. E a ilha começa a se sentir especial, porque o detrito que veio boiando no mar da vida a elogiou. Mas o ilho que dorme do lado dela todo dia, faz uma cara que nos diz assim, você é especial, você é amada, você é querida. Mulher de Deus, eu sei, mulher de Deus, mas precisa de valorização, de estímulo, de motivação, de apreço. Homem de Deus, mas homem. Mulher de Deus, mas mulher.
Aí a gente vem para a igreja e diz: Senhor, salva o meu casamento. Deus está dizendo: eu não. Quem tem que mudar suas posturas são vocês, somos nós. O que eu atendo de gente chegando na igreja, muitas vezes dizendo: pastor, eu não consigo me encaixar no mercado de trabalho, não consigo me inserir no trabalho. Eu pergunto: o que você fez com seus últimos 30 anos? Teve tempo de estudar, de se capacitar, de aperfeiçoar, de correr atrás, de se aprimorar. Fez o quê? Ficou de braços cruzados? O mercado de trabalho é uma máquina. Ele não respeita a humanidade, ele respeita quem produz. Se você produz mais do que eu, você é mantido e eu sou dispensado. Agora passou-se 10 anos, 5 anos, 15 anos, teve tempo de estudar inglês, estudar língua, se capacitar, evoluir, aprimorar. Fez o quê? Passou. Aí o que sobra na vida é angústia e frustração. Aí a gente vem para a igreja falar: é o diabo que fez. Não, meu irmão, o diabo não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então nós estamos no domingo da ressurreição. Escute, no dia mais importante da história dos homens, mas os discípulos estão trancafiados, porque foram tomados por alguns poderes. Gente, é o dia que a história dos homens está sendo ressignificada. Jesus venceu, o diabo perdeu o poder sobre nós, vencemos em Cristo, mas os discípulos estão acovardados, vivendo mediocremente. Quais são os poderes que podem parar a nossa vida? Escute, primeiro, olha o que o texto diz: estando os discípulos trancados com medo dos judeus dentro de casa, com medo dos judeus. Fala a pessoa do seu lado: vença o medo. Isso. Vença o medo. O medo é um poder que nos paralisa. O medo te pegou, irmão? Pegou, já era. Rendeu-se ao medo, irmão? Me rendi, acabou. Ninguém pode fazer mais nada por você. O medo é um grande problema. Agora eu pergunto para você: tem alguém essa manhã aqui que não tem medo? Tem? Quer ver? Quem tem medo de boneca aqui? Tem uma pessoa ali. Eu também já tive medo de boneca, 2. Normal. Tem gente aqui que tem medo de palhaço? Tem? Tem. Tem gente que tem. Normal. Eu tive medo de boneca minha infância toda. Eu compartilhei quarto com a minha irmã a infância toda, pastor Toninho. Quarto, a infância toda. E minha irmã ganhou, acho que da minha avó, do meu avô, uma boneca da Xuxa. Quem lembra que a boneca da Xuxa acordava de madrugada, ia na cozinha, pegava uma faca e procurava uma criança para matar? Quem lembra disso? Lembra? Você lembra disso? Pois é, minha irmã pede uma boneca da Xuxa de Natal, irmão. Ganha, bota no pé da cama. Pensa o moleque dormir assim, ó. Vai ser esse negócio acordar de madrugada e me pegar. Eu era tão magrinho assim, ó, parecia uma minhoquinha com cãibra. Eu não ganhava nem daquela boneca. Pensa, já tive medo de boneca. Quer ver a coisa ficar pior? Quem tem medo de barata aqui? Quem tem medo de rato? Meu Deus. Quem tem medo da esposa? Tá, tem uns corajosos aí. Pois é, a gente tem medo. E eu também. Licença. Muito, pastor. Pastora Mariana é brava. Cabocla ainda, mão pesada, dá medo de apanhar, descendente de índia, coisa pega lá em casa. Vem aqui, ó. Também tenho medo. Você, pai, que está aqui, hoje é dia dos pais, a gente morre de medo que alguma coisa aconteça com os nossos filhos, não é verdade? Bateu o dedinho no cantinho assim, vão para o hospital. Toda hora, a gente morre de medo. É verdade, a gente tem medo. Pô, pastor, mas o medo não é uma maldição? Sim. Existe um nível de medo que ele é abençoador para as nossas vidas. Tem um medo que é abençoador. Por exemplo, porque eu tenho medo, em alguns momentos eu gero precaução, eu gero autopreservação, me cuido. Estou caminhando na rua à noite, estou vendo 2 indivíduos estranhos vindo na minha direção. O que você faz com o teu celular nessa hora? Você está caminhando, você faz assim? O que vai acontecer com o teu iPhone, com o teu celular? Vai embora, irmão. Vai ter que comprar outro. O que você faz? Bota aqui, enfia na meia, joga na bolsa, abraça a bolsa. Não é? Medo gerou cuidado. Aqui tem a Avenida Independência, quarteirão de lá, ou 2, paralelo, quase aqui a nós. Você vai atravessar a Avenida Independência de a pé, como é que você faz? Fecha os olhos e vai. Fizer isso, vai ver Jesus ainda hoje.
né? Não vai viver muito como um pastor nosso já profetizou sobre a nossa cabeça. Vai ver Jesus ainda, olha, porque eu tenho medo, eu olho para a direita, olho para a esquerda, tenho medo de morrer, tenho que voltar para casa, tem gente que precisa de mim, depende de mim. Medo que gerou a autopreservação. Agora, existe um nível de medo que, quando não dominado, ele nos domina. Há uma máxima na filosofia que diz assim, ó, ou alguém exerce o poder, ou o poder será exercido por alguém. O poder nunca ficará sem estar na mão de alguém. Ou eu domino o meu medo, ou o medo me dominará. O poder nunca ficará solto. Ele sempre vai estar sob o controle de alguém. Ou eu cresço para dominar medos na minha vida que me paralisam, ou esses medos continuarão me paralisando. E quando o medo me pega, ele é pior que o diabo. Por quê? Porque o medo pega discípulos capazes, experimentados, joga os caras dentro de uma casa, trancafiados por medo dos judeus. O medo pega o cara que é capaz, transforma um cara no cara medíocre, porque faz com que ele se veja muito aquém daquilo que ele é de fato e de verdade. Eu sempre digo que o medo, ele é um problema oftalmológico existencial. O cara que tem medo, ele nunca se vê como ele é de fato e de verdade. Ele nunca enxerga as qualidades que ele tem de fato e de verdade. É como um exército, 40 dias brigando com Golias lá. Golias, 40 dias dizendo, tem homem aí, tem homem aí. Pensou se ouvindo um negócio desse? Tem homem. Aí chegou um tampinha, que não tinha problema de visão espiritual nem existencial. Ele falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Porque Davi se enxergava. O que é o medo? Diga assim, medo, forte, medo é fé na derrota. Fé na derrota. Quer ver, te dar um exemplo para você entender melhor aqui. Cadê as irmãs que têm medo de barata? Tem homem que tem medo de barata aqui também? Tem? Normal, querido, tranquilo. Tem mais alguém? Tem? Pois é. Medo de barata. Vamos imaginar que eu estou nesse culto agora aqui, e nós estamos aqui, de repente entra uma barata voadora aqui na igreja. Daquelas que ficou o inverno todo tomando anabolizante, saiu grandona lá do esgoto e veio voando aqui sobre a nave da igreja. O que é que vai acontecer com o nosso culto agora aqui? Se a igreja é grande, tem que ser pelo menos umas 2 baratas. Imagina que tem uma para cada lado aqui, para cada banda, vem dando rasante as baratas assim. O que vai acontecer com vocês enquanto eu estou pregando? Até os corajosos vão fazer o quê? Uou! Não foi dessa vez, você não vai fazer isso, não vai? Vai abaixar a cabeça, vai tentar matar, não é? Vai demorar uns 15 minutos para eu tentar retomar a atenção de vocês de novo. Vamos perder toda a conexão com o que eu vim falando até agora. Se uma barata... Agora, a pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã que tem medo de barata, qual é o mal que uma barata pode causar em você? Qual? Você já viu alguém morrendo, por exemplo, de baratoide? Baratite, sei lá. Qual é o mal? Eu não tenho medo de barata. Se uma barata pousa em mim agora, aqui no máximo que você vai ver é uma carinha de nojo. É uma carinha de nojo. Batou. Só não vou fazer a carinha porque é um perigo fazer. Cai a barata aqui, pisou em cima, acabou. Agora não, por que há o desespero? Medo, fé na derrota. Quem tem medo da barata, olha para ela e fala, vê as anteninhas. Não vou ganhar. Se eu enfrentar, porque, querido, pela lógica, eu não preciso nem fazer faculdade para isso, é destro. Apoia o pé esquerdo no chão, a barata passou, pisou, venceu a batalha. Não precisa nem estudar para isso. Por que a gente foge? Fé na derrota. Pastor, o que tem a ver barata com a minha vida espiritual? Tudo. Por que tem um monte de gente vivendo amarrada dentro da igreja? Não caminha, não evolui, não avança, porque ela está diante de uma adversidade, diante de um desafio que é maior do que ela? Não, é porque ela tem medo. E por que ela tem medo? Porque ela acha que aquele desafio, aquela adversidade é maior do que ela. E por que ela acha que o desafio e a adversidade é maior do que ela? Pela forma com a qual ela enxerga a vida. Como é que ela enxerga a vida? Com medo. Estou falando com pessoas aqui essa manhã que já podia estar grandão na vida, honrando a Deus com a tua posição social, honrando a Deus com a tua posição na empresa, honrando a Deus com a tua posição no ministério, honrando a Deus com a tua posição no seu lar, mas você está aí sentado.
acovardado, dizendo para si mesmo que não é capaz, dizendo para si mesmo que não faz, porque não investiram em você, não te deram uma oportunidade, porque você é tímido. Mentira, é medo. Uma geração tomada pelo medo, vivendo muito aquém daquilo que poderia viver de fato de verdade, porque se você tentasse com fé, querido, você conseguiria, mas com medo de tentar não sai do lugar, com medo de tentar nem tenta. Aí sabe o que acontece na vida espiritual? Reclama para Deus, porque olha para o hoje e não vê a colheita que esperava ver. Aí, não vendo a colheita que esperava ver hoje, ele olha para Deus e fala assim: Deus, onde o Senhor está que o Senhor não me abençoa? Onde o Senhor está que o Senhor não age na minha vida? Aí Deus lá de cima responde assim: onde eu estou? Onde eu estava? Eu estava nos seus ontens, te dando capacidade, te dando oportunidade, te dando forças, e você não aproveitou. Hoje eu estou no seu hoje, tentando afofar um pouquinho a terra, porque por amor, se você cair, não vai se machucar muito. Sério, pastor, sério, sabe por quê? Deixa eu te dizer aqui, o nosso hoje é resultado de como nós vivemos os nossos ontens. E se no seu hoje você não está vivendo o que gostaria de viver, não é porque Deus não te deu oportunidades ou virou as costas para você, é porque você não aproveitou os seus ontens. E por que nós não aproveitamos os nossos ontens? Na maioria das vezes, por conta do medo, falta de iniciativa. Medo te paralisa, é pior que o diabo. Ah, pastor, será que dá para mim? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem colocado um propósito no seu coração. Deus tem colocado um anseio no teu coração. Vai para cima, vai para dentro, quebra a cara, mas tenta. Porque a vida vai passando e o que sobra lá na frente é dor, angústia, ilusão, frustração. Porque o que traz sentido para a vida é trabalho, é significância. Porque a Quadrangular está vivendo o que está vivendo até hoje. Porque nós temos um pastor, nós temos um Abraão que trabalha. O pastor Tadinho trabalha demais, gente. Trabalha, pastor Lourdes. Trabalha demais, trabalho. É isso que traz sentido para a vida. É isso que sempre que eu pego um lá na vila com esse espírito de coitadismo, de comiseração, ai, tadinho de mim, não me deram. Eu falo, não, querido, você é resultado de como você viveu seus ontens. Agora, pela graça de Deus, você pode viver diferentes amanhãs. Como? É só começar a semear hoje o que você não semeou ontem, que o teu amanhã vai mudar. Não existe milagre nisso. Amados, eu creio em milagres. Como eu creio? Eu sou de uma igreja de milagres. Desde 35 anos na igreja evangélica quadrangular. Eu me casei aqui, tive filhos aqui, fui batizado na igreja. Eu amo a igreja evangélica quadrangular. Pensa, eu amo os milagres. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura, breve voltará. Ele é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que sara. Ele sarou ontem, Ele sara hoje, Ele sarará amanhã. Eu creio, mas escuta, tem coisas na vida que não é milagre, é postura. Milagres, nós amamos milagres. Daquelas palavras assim, ó, a gente ama ouvir isso. Apenas uma palavra que sair da boca do Senhor e a sua história vai mudar, e a gente dá glória a Deus. Apenas um sopro da boca do Senhor e o mar vai se abrir, e aí eu me encontro com gente toda hora caminhando na igreja dizendo: Deus fez do nada. Espera aí, que Deus é esse que dá colheita a quem não semeia? Que Deus é esse que patenteia o parasitismo espiritual, a inércia espiritual na vida? Que Deus é esse que faz na minha vida sem que eu faça nada? Sabe por que a gente gosta tanto de milagres hoje? E a gente olha para a TV, por exemplo, e a gente vê as igrejas milagres, elas estão abarrotadas de pessoas, gente pulando pelas muralhas, gente que não cabe mais. Por quê, pastor? Por quê? Porque milagre não pressupõe trabalho. Milagre é Deus quem faz, eu cruzo o braço. É que nem fábrica de pão. É só o camarada ir lá, dar uma oferta X, outra oferta X, e tem milagre para todo mundo. Que milagre não pressupõe trabalho, não pressupõe esforço humano. Se milagre pressuposse, caminhasse junto com o esforço humano, não faria tanto sucesso no evangelicalismo brasileiro. Deixa eu te ensinar uma coisa sobre milagre. Milagre existe, sim ou não? Sim. Sabe o que é milagre? Milagre pressupõe raridade. O que é isso, pastor? Milagre só é milagre quando aquilo que aconteceu na sua vida, ninguém poderia fazer mais nada, só Deus. Porque enquanto você pode fazer, Deus não faz.
Milagre só é milagre quando aquilo que aconteceu na minha vida, eu não podia fazer mais nada, só Deus. Enquanto você pode fazer, Deus não faz. Aí eu olho para uma geração que quer viver milagres, mas que não há projeto de semeadura. Não lança, pastor, eu quero um casamento feliz, quero melhor família. Oh, amou, esteve presente, foi fiel, compartilhou a vida junto, alegria juntos, saíram juntos, compartilharam tristeza juntos. Como é que eu vou viver o calor relacional se eu não lancei a semente do afeto lá atrás? Ou seja, uma geração que quer viver milagres sem que haja em nós um projeto de construção. Isso não é evangelho, isso é mágica, isso é abracadabra. Evangelho é vida praticada. Aquele que se atenta à lei perfeita da liberdade, não sendo ouvinte esquecido, Tiago, feitor daquilo que se ouve, será bem-aventurado em todos os seus caminhos. Evangelho é vida praticada. Então, se eu sou paralisado pelo medo, acabou, me bloqueou, já era. Ninguém pode fazer mais nada, ele é pior do que o diabo na nossa vida. Agora você está aqui dizendo, Senhor, será que eu consigo entrar nessa faculdade? Será que eu consigo entrar nessa empresa? Será que eu consigo chegar lá? Será que eu ainda sou útil para Deus? Querido, puxa o ar bem forte aí, puxa. Tem vida em você? O ministro disse aqui, nós estamos de pé, glórias a Deus por isso. Tem vida? Então você ainda é muito útil para Deus. Quem tem sonhos aqui? Tem. Deus tem sonhos para você, desde que você foi colocado em cor de semente no ventre da sua mãe. Você acha que tem um dia sequer da sua vida que você acorde que Jesus não tenha pensado em você? Você acha? Eu sou pai de 2 filhos, comedor de arroz e feijão, falho. Não tem um dia que eu não lembre do meu Caio e da minha Karen, que eu não ore por eles, que eu não os abençoe. Não tem um dia. Agora você imagina um pai eterno, perfeito, nele não há sombra alguma de falha ou variação. Você acha que um pai desse tamanho não lembra de você todo dia? Fala a pessoa do seu lado, você é muito amado por Deus. Muito amado, muito amado. Ele pensa em você sempre. Ele te ama. A hora que nos falta, iniciativa, vencer o medo. Medo é fé na derrota. Eu vi uma reportagem alguns anos atrás da UFRJ, Faculdade Federal do Rio de Janeiro, uma senhora nos seus 65 anos de idade, se formando em medicina. 65 anos, meu. Porque a Bíblia diz o quê? Os velhos sonhariam. Estão sonhando. Eu atendo jovem na Vila Resende de 20 anos, falando, minha vida acabou. Perdi o emprego, minha vida acabou. Perdi o relacionamento, minha vida acabou. Acabou. Estou com o dente doendo, pastor, minha vida acabou. Pô, você tem outros 30 dentes na boca que não estão doendo, querido. Minha vida acabou. Quantos anos você tem? 20. Está velha. Se você com 20 está velha, eu com 35... Quem passou dos 35... já era para nós. Pensa, está velha. Por que desistiu da vida? Medo, medo. Há uma frase, eu não sei se me lembro direito agora, mas ela diz assim, ó, fracassado não é aquele que tenta e fracassa, é aquele que por medo de tentar nem tenta. Sou fracassado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você temos que ter fé na vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se não é só na minha força, querido, se não é só no meu braço, eu faço a minha parte, tenho a minha iniciativa, corro atrás dos meus sonhos, luto, e o que estiver acima da minha competência e da minha capacidade, Deus vem e preenche com a tua glória e com a tua presença. Aleluias por isso. Finalizo. O que paralisa a nossa vida? O medo. O que é que paralisa a nossa vida? Tirar Jesus do centro. Estavam com medos, trancados, com medo dos judeus. Veio Jesus, o texto diz, e pôs-se no meio deles. No meio, portas trancadas, não era casa como nós temos hoje. Mundo pós-moderno, várias portas, janelas, portas grandes, não. Naquela época eram pequenas casas. Algumas casas tinham uma pequena janela para entrar a luz do sol e uma pequena porta, que às vezes eles passavam até curvados. Era assim que funcionava. Você lembra quando a mulher perde uma dracma das 10? Ela acende a candeia para iluminar a casa. Ela tem que organizar a casa. Pois é, como é que Jesus entra, uma vez que as portas estão trancadas, querido? Ele entra como ele quiser.
Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Eu procurei muito isso, mas não achei resposta. Então defini que Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quiser, Ele entra na casa como Ele quiser, mas a questão é que depois que Ele entrou, Ele foi para o centro da coisa. Gente, era reunião de pentecostal. Dá glória a Deus, igreja. Se Jesus entra aqui, eu estou pregando, o pastor Toninho, nosso pastor está pregando, veja bem, se eu estou aqui, pastor Toninho pregando, acho difícil acontecer isso. Estou passando pela calçada, Deus me dá uma palavra para a igreja, pastor. Acho quase impossível. Deus está usando no altar o profeta. Ok? Espírito de confusão, de conflito. Está lá. Pessoa passa lá e tem uma palavra. Eu ficaria de pé na porta, mandaria um recado pelo diácono, dizendo assim, vê se o pastor me dá uma oportunidade de 5 minutos, que eu tenho uma palavrinha para a igreja. Né? Se o pastor der, eu fico à espera da posição do pastor. Pois é, ficaria de pé na porta. Jesus veio, não ficou de pé na porta, não esperou a reunião, estavam lá, discípulos, reunião de gente que tinha vivido experiências com Deus, mas ele entra e vai direto para o meio da coisa, vai direto para o centro da festa, vai direto para o centro da reunião. Eu acho que esse detalhe não está no texto por acaso. Jesus está nos ensinando que se Ele não for o centro na nossa vida, Ele não é nada na nossa vida. Se Ele não for o centro, Ele não é nada. Quem sabe você está aqui essa manhã pedindo tantos milagres a Deus, tantas intervenções do Senhor na sua vida, na sua história, mas Deus está te perguntando hoje, em que local ou que lugar eu estou na sua vida? Qual é o meu lugar na sua pirâmide de prioridades? Onde eu estou na sua vida? Muito tempo atrás eu ouvi uma frase dizendo, Deus não quer nada de nós que seja menos do que tudo. Deus não quer nada de nós que seja menos do que tudo. Ou é tudo, ou não é nada. Ou Ele nos tem por completo, ou Ele não nos tem absolutamente nada. A verdade é essa. Meu pai dizia assim, ó, ou Ele é número 1, ou Ele é número algum, Tiago. Porque número 2 Ele nunca vai ser. Ele não divide a sua glória com ninguém. Agora, por que tem um monte de gente vivendo travada na vida? Porque sai para viver os sonhos, sai para viver os propósitos, mas para viver sonhos e propósitos tira Jesus do centro. Quantas pessoas, pastor, a gente não faz isso por questão de ética? A gente poderia pegar uma folha em branco e ir linkando. Quantas pessoas já estiveram aqui nos 12 dias, por exemplo? Passaram aqui pela igreja nesses tantos anos que o pastor está aqui, a pastora está aqui. Pessoas chegaram aqui quebradas, destruídas na sarjeta existencial. Deus restaurou, restituiu, fortaleceu. E hoje onde estão? Como Eclesiastes diz, o sábio, Ebel, vapor, por um pouco de tempo aparece e logo se dissipa. Onde estão? É gente que, em outras palavras, na postura da vida, está dizendo assim, já alcancei de Deus o que eu queria, não preciso mais de Deus, já fui abençoado. Sabe o que essa pessoa esquece? Que o mesmo lugar onde ela chegou, o mesmo lugar do qual ela pode cair, e não é o diabo, é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele te ama tanto, querido, que Ele sente saudade de você. E é possível que para que Ele te tenha de volta, Ele mesmo te tire do lugar que Ele te colocou. Aí eu vejo gente botando Deus em segundo plano toda hora. Quando eu estava no seminário teológico em Limeira, Richard Dawkins escreveu um livro, publicou um livro na época, acho que já eram algumas edições desse livro, ele já tinha publicado anos antes, e o tema do livro era Deus, um delírio. Deus, um delírio. Eu lembro que a classe de estudantes de teologia ficou louca com ele. Falou, como que o cara pode escrever um negócio desse? Vamos fazer uma apologética, vamos fazer uma defesa, vamos bater. Até que o seminarista disse algo muito interessante lá na faculdade. Ele disse assim, não, problema nenhum, Richard Dawkins, escrever Deus um delírio. Ele não tem experiência com Deus, ele não conhece a Deus como a gente conhece. Sabe qual é o problema? O problema somos nós cristãos vivermos Deus um detalhe. Dawkins escreveu Deus um delírio. Nós escrevemos com as posturas da vida Deus um detalhe. Se der tempo eu vou para o culto, se não der eu não vou. Se eu tiver com uma dorzinha de cabeça eu não vou para o culto, se eu estiver bem eu vou. Se Deus fizer o que eu preciso eu creio, se Deus não fizer eu não creio. Aí a gente cai naquele joguinho de barganha com Deus que não leva ninguém a lugar nenhum. Se Deus fizer ele é bom, se Deus não fizer ele não é bom. Conseguiu um emprego, Deus é bom, perdeu o emprego, Deus é mau. Já viu isso na igreja? Comprei um carro, Deus é bom, roubaram meu carro, Deus é mau. Casei, Deus é bom. Você pode falar Deus é bom? Pois é, a gente vai vivendo. Sabe o que a gente está precisando hoje, queridos? E aqui tem vários. E se você ainda não tem em seu coração, eu creio que o Espírito Santo pode te levar a isso, porque Ele nos capacita a ser um crente tutânio, crente raiz, crente firme na fé,
Crente que diz assim, ó, aquilo que você está me convidando para fazer nesse domingo, nessa quarta-feira à noite, é bênção, é prazer para o meu corpo, é uma necessidade em mim, mas hoje eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Hoje eu tenho um compromisso com aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Então, ao invés de ficar com aquilo que é nefrálgico, que é uma necessidade no meu corpo, eu prefiro ficar com aquele que me amou primeiro. Crente instantâneo. Porque se você tira Jesus do centro, querido, a vida é assim. Uma outra coisa vai tomar o lugar. Sabia disso? Ó, eu estou aqui no centro. Se eu tiro Jesus do centro, eu vaguei esse lugar, concorda comigo? Uma coisa secundária vai tomar esse lugar, que vagou o seu lugar. Que uma coisa terceira vai tomar o lugar dela, que vaga o lugar, e uma coisa quarta vai tomar o lugar dela. A vida vira uma miséria, uma bagunça. Aí o cara vem para a igreja e fala, pastor, não sei o que está acontecendo, minha vida está de perna para o ar, minha vida está toda desorganizada, o que eu tenho que fazer? É só voltar Jesus para o centro. Volta Jesus para o centro, que a vida estabiliza outra vez. Jesus tem que estar no centro. Por isso que diz o que, Mateus? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo aí? Cuida do meu, que do seu cuido eu. Cuida do meu, do seu eu vou cuidar. Bota Jesus no centro. O que paralisa a vida de um cristão? Tirar Jesus do centro. E o medo, vença. Em nome de Jesus, Deus te capacita para voos altos, amém? Você pode aplaudir a Jesus essa manhã? Pastor, glórias a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.